Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom a todos. Um ótimo sábado para o povo que cumpre o mandamento. O Eterno disse as seguintes palavras para Moshe: Zahor et Yom HaShabbat Leikadshor. Separa o sábado para viver ele com alegria, fazendo menção do meu nome, estudando a minha palavra. É para isso que serve o sábado. Mas aí uma mãe romana veio e lançou a verdade por terra, e a crentalhada aí, né, descansa no domingo adorando o sol, né, que o romano adora o sol. Então, tanto que a igreja universal romana, a católica romana, né, ou seja, todo o cristão adora o mesmo ídolo que é Jesus Cristo, né, o ídolo católico, não é o nosso Messias, né, o Filho do Eterno. Então vamos para a porção da Torá dessa semana. A porção da Torá dessa semana é Pinhas. Quem foi Pinhas? Né? Pinhas foi aquele cara que teve zelo pelas coisas do Eterno. Né? A porção fica lá em Bamidbar, que é números 25, 10 a 29, 40. A Haftará fica em Melechim, Aleph, ou seja, Primeiros Reis 18, 46, 19 e 21. E a Brit Hadashah fica em Maaser Shulchin, ou seja, Atos dos Apóstolos 2, do 1 ao 47. Todos esses textos são bem conhecidos. Hablou Adonai a Moshe dizendo, veio a Davá Adonai el Moshe lemor, Pinhas ben Elazar, hijo de Aharon el Kohen, ha apartado mi furia de los Bene Israel por ser celoso como yo soy. Assim eu não destruí a los Bene Israel, em mi próprio selo. Ou seja, é a continuação daquela história da Parashá passada, né, onde os israelitas acabam caindo na armadilha que Bilã ensinou para Balaque, né, que é fazer com que as filhas, né, de Midian, as mulheres de Midian seduzissem os homens e assim a mesma coisa, os homens seduzissem as mulheres de Israel. Então o povo estava começando a se misturar e todo aquele que se misturou, espada neles. Ou seja, então aquela historinha de dizer que que Zeus Deus é esse, né, que manda matar o povo. Não, o Eterno ele faz a justiça na própria carne, né? O próprio povo dele, ele começa logo pelo próprio povo dele. E aquele que não quiser aceitar, a terra é dele, ele estava dando a terra para um povo escolhido, e aquele que não escolhesse cumprir mandamento é cortado e lançado fora. E no dia do grande juízo vai ser assim também. Depois que a praga cessa, né, com o zelo de Pinhas, o Eterno manda fazer outro censo, né? E nesse censo eles percebem que todos que saíram do Egito com mais de 20 anos não existia mais. Só exceção de Moshe, de Yehoshua e de Caleb. E aí vem aquele caso das filhas de Seloferrad, né? Que ele não teve filhos homens, e elas, né, chegam e dizem, a gente vai ficar sem terra. Aí o Eterno vai e diz, não, elas têm direito à terra. Quando o homem não tiver filho homem, as filhas têm direito à terra. Contanto que elas não casem com homens de outras tribos, que é para não repartir as terras, né, as terras acabando ir para outras tribos. Para você ver que a Bíblia não é um livro machista, né? Ele zela pelo sexo feminino e muito, o Eterno. Tem toda aquela genealogia, né, dos filhos de Yaakov, e depois Moshe recebe, né, aquela notícia, né, que ele vai ser reunido aos seus antepassados. E aí o Eterno vai e manda ele ungir Yehoshua. Depois disso, o Eterno mais uma vez relembra e ensina, né, todos os corbanotes das festas, né, do Shavuot né, e das semanas e Sukkot. Ele ensina como fazer todas as oferendas, os corbanotes dessas festas, né, que acontecerão no futuro, né? Não dessa forma oferecendo cordeiro, né, mas nós vamos nos reunir em Jerusalém de novo.
O texto é complicado? É difícil de entender? Mas examinando direitinho, estudando direitinho, relendo, você entende. E você só vai entender o Novo Testamento se você estudar o que eles chamam de Velho Testamento. Você só vai entender por que Yeshua morreu na quinta-feira, porque ele ressuscitou assim que o sábado, né, já começa o domingo, escureceu, ele ressuscitou. Se você entender todos esses textos, esses corbanotes, essas oferendas, é que você vai entender, né, todos aqueles ensinamentos de Yeshua lá nos sinóticos, né, porque nem a Igreja Católica chama evangelho, ela chama sinótico. Você, crente, né, evangélico, é que não sabe da verdade. Evangélico é o nome do general. Ou seja, evangélico deriva de evangelium, que era o nome do general, né? Evangelium. Reis 18:46, la mano de Adonai estava sobre Elias, né? El ruá de profecia, né? Ele se puso sua roupa e correu delante de Ahav, né, o rei, hasta a entrada de Israel. Vai contar toda aquela história de Ahav, né? A perseguição de Ielzevel, né, que é Jezabel, né, e tem toda aquela passagem lá da montanha, onde ele fica na gruta, e aí vem a tempestade, vem o fogo, vem o terremoto, vem brisa suave, ou seja, vem um ruá eterno, ruá, brisa, sopro, né, eles tiram o nome, a palavra espírito, eles tiram a palavra ruá, né, ruá hakadosh, né, sopro do santo, aí tiraram o artigo definido deixaram só sopro santo. Aí depois tiraram a palavra sopro e colocaram o Espírito, aí ficou o Espírito Santo, né? E ainda disseram que o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, modificaram tudo e você cai na besteira achando que existe uma trindade. Não existe trindade nenhuma, tá? O que existe é o ruá do eterno, é assim, é a ação do eterno, né, nas pessoas. É isso que acontece. Que é o que a gente vai ler, né? Assim, esse movimento desse texto aqui de Eliarro é o que vai acontecer lá no tal dia de Pentecostes, né, que era a Shavuot, né. Antes da gente entrar lá no Atos 2, lembrando que Yeshua, ele fez todos os sinais que os profetas fizeram. Moisés jejuou 40 dias, Yeshua jejuou 40 dias. Eliarro foi servido por Melachim, né, Malá, Yeshua também, por anjos, Yeshua também. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Yeshua também, por aí vai. Não no peixe, né? Mas morto, no centro da terra. Assim a gente pode entender. Atos 2, né? Quando el moed de Shavuot hubo chegado cumplidamente por Serifar Haomer, né, estavam todos congregados em um mesmo lugar. Eles estavam comemorando o Shavuot, e Shavuot se comemora o dia de Shabat, né? Então não vem com essa de dizer que o Shabat não era comemorado entre os discípulos, porque era assim, foi ensinado por Yeshua para eles comemorarem. E estavam todos reunidos, Atos 2 vocês entendem, e vejam um ponto. De repente veio um chamar como de um ruar remido, ou seja, um sopro, o qual llenou toda a baita onde estavam sentados. Se lhes apareceram línguas repartidas como de fogo, porque muita gente quando fala parece que é fogo queimando. Assentando-se sobre cada um de eles, foram todos llenos de la Ruach HaKadosh e começaram a falar em outras línguas, segundo o Ruach HaKadosh dava a cada que hablassem. Morava então, né, tava todo aquele povo lá e no contexto de todas as nações que estavam unidas, porque era a festa de Shavuot, e aí eles estavam atônitos, né? E aí o que é que acontece? Eu estava escutando ele falando na minha língua, então a língua não era essa língua de anjo estranha não, tá? Era uma língua que se podia entender, era a língua de outras nações, não era esse Rabalabishi de Galakadá, não, tá bom? Lê o texto e vamos terminar por aqui. Yevarichecha Adonai veishmerechach yair Adonai panavilecha vihunecha etzah Adonai panavilecha veyaselecha Shalom Elohim melech neiman Elohim é rei fiel e vedetut et haimet vehaimet teshaher et her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção da Torá, se assim o Eterno permitir. Um Shabbat Shalom. Se gostou, compartilha. Se não gostou, fica na tua religião mesmo. Shabbat Shalom.